quarto ano, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar, não é, mais um dia de novos aprendizados? Para isso, vamos utilizar hoje o livro de Geografia e o livro de atividades de reforço. Abrindo o livro de Geografia na página 40, nós vamos estudar sobre a hidrografia do Brasil. Vocês já ouviram falar sobre a hidrografia? Sabe do que se trata? Vamos descobrir, né? A hidrografia do Brasil. Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como as dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos. Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Veja só, essa imagem aqui, ela representa o oceano, tá? E agora eu vou mostrar a vocês onde é que fica o Oceano Atlântico. Vejam só, o Oceano Atlântico é toda essa parte aqui, ó. Tá vendo? E aqui temos o nosso país, Brasil. O litoral é a área de contato com as águas oceânicas. O Brasil tem uma imensa área litorânea, a costa brasileira. Vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Os rios são correntes naturais de água doce que tomam a direção do mar, de um outro rio ou de um lago. As partes do rio são. Então, veja, vocês vão acompanhando a imagem do livro, tá certo? E eu vou fazendo a leitura a partir dessa imagem que eu trouxe para vocês. Então, veja, temos aqui a nascente, certo? Que é onde o rio nasce, tá bem? Temos, ó, as margens, certo? Que são terras laterais, que são banhadas pelo rio. Temos o afluente, tá? É o rio que despeja suas águas de outro rio principal, certo? Temos o leito, que é o percurso por onde as águas do rio passam. E temos a foz, que é o lugar onde o rio despeja suas águas. Virando a folha, indo à página 41, nós temos um mapa das bacias hidrográficas brasileiras, certo? E veja, ele está dividido em 5 partes, certo? Cada parte representada por uma cor, certo? A cor vermelha, ela representa a bacia hidrográfica do rio Amazonas, certo? Essa parte em azul é a bacia hidrográfica do rio Tocantins. A parte lilás é a bacia hidrográfica do rio São Francisco. Esse verde escuro é a bacia hidrográfica do rio da Prata, certo? E esse verde, né, um pouco mais claro, quase puxando para um amarelo, representa as bacias costeiras ou secundárias. Vamos à página 42, tá certo? Para a gente continuar na nossa leitura e o nosso aprendizado. Os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Existem lagos naturais, que são formados por fontes naturais vindas de um olho d'água ou desvio de um rio. E lagos artificiais, que são construídos pela ação humana para obter algum progresso, tá certo? Então, vejam, aqui, tá? Eu trouxe a imagem, certo? De um rio, para vocês observarem. Por exemplo, na barragem de Sobradinho, que foi construída para se ter uma fonte geradora de energia elétrica, possui um grande lago artificial em um de seus lados. Outro tipo de construção artificial é o açude, que é destinado a represar a água dos rios, das levadas ou da própria chuva para ser utilizada na agricultura, na indústria ou no abastecimento de povoações. Também é possível encontrar água nos lençóis freáticos. Os lençóis freáticos
são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas até formar um reservatório de água no subsolo. As várias camadas de solo pelas quais a água passa a filtram. Dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada potável, certo? Então, olha só, né, uma imagem que representa os lençóis freáticos, tá? Ou então os lençóis de água, tá bem? Água potável é aquela própria para o consumo humano. Por isso, os lençóis freáticos são importantes e, muitas vezes, são a única forma de se obter água em um determinado local. A forma mais comum de se obter água do lençol freático é abrindo poços artesianos e construindo cisternas. Há uma preocupação constante com os lençóis freáticos, porque eles podem ser poluídos pelo uso incorreto de agrotóxicos na agricultura e pelos resíduos da mineração e de algumas atividades industriais. O desmatamento também é um problema, pois pode tornar extinto um lençol freático, visto que diminui a capacidade de infiltração do solo. Tá bem, gente? Então vejam só, vejam como é importante nessa questão dos lençóis freáticos, certo? Essa questão também, né, da água potável, que é a água que serve para o consumo humano, tá bem? Passando agora à página 43, vamos iniciar nossas atividades, tá? Então, de acordo, né, com o texto que foi lido, vamos responder as questões. O primeiro quesito diz assim: observe as características apresentadas abaixo, pesquise e escreva a resposta correta. Aí a letra A, parte do oceano que banha os continentes. Vocês sabem qual é essa parte? É o mar. Então, vamos responder na letra A no primeiro, mar. Letra B, água própria para o consumo humano. Acabamos de ver agora há pouco, não é? É água potável. Letra C, um lago pequeno. Como é que podemos chamar um lago pequeno? Lagoa. Letra D, corpo hídrico artificial. Então, veja, como sugestões para esse corpo hídrico artificial, tá certo? Eu tenho o açude e tenho também o lago artificial, né? Eles foram explorados, né, no texto que foi lido. O segundo quesito diz assim: complete as frases utilizando o grupo de palavras dos quadros. Então, no primeiro quadro eu tenho rios, correntes, riachos. No segundo quadro eu tenho as palavras oceanos, salgada e mares. Então, vamos ler a letra A. Os, temos o espaço, e outro espaço, são de água que vão em direção ao mar ou a outro rio. Então, veja, como é que nós vamos organizar essas palavras, né? Veja, os rios e riachos, eles são correntes, não é? Então, vamos complementar a letra A. Letra B.
espaço, são grandes extensões de água, outro espaço, que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, veja, está mais fácil, né, de descobrir, né, porque os oceanos e mares, né, eles são grandes extensões de água salgada, tá certo? Então, vamos complementar a letra B. O terceiro quesito. Observe as fotos a seguir e identifique os objetos de estudo da hidrografia que estão sendo representados. Então, veja, essa grande porção de terra que temos aí. Chega, deu saudade, não foi agora? Temos um mar, né? Vamos colocar aqui, ó, no primeiro espaço. A palavra mar. Essa segunda imagem que temos aí é bem parecida com a que a tia Miriam trouxe e colocou no quadro, tá? É um rio. Veja só, essa terceira imagem, ela está representando um lago. E essa última imagem, ela está representando um oceano. Enquanto vocês vão terminando, eu vou tirando as imagens para a gente continuar a nossa atividade. Vamos para a página 44 agora. O quarto quesito diz assim: observe a ilustração e localize as partes de um rio, escrevendo o nome de cada uma no lugar correto, certo? Então, vocês podem, né, voltar, tá certo? A imagem, né, que tivemos logo na página 40, tá certo? E vamos descobrir, não é, as partes do rio. Então, vejam, a primeira setinha, ela está indicando a nascente, não é, que é o lugar onde o rio nasce. Então, no primeiro espaço, colocamos nascente. Veja só, a próxima parte que está sendo representada aí nesse rio, nessa imagem, é o leito, tá? Vê só, logo abaixo do leito, vamos ter o afluente, ou a afluente. Vê só. Aí agora, na parte esquerda, tá certo, da imagem, estamos vendo as margens do rio. Então vamos escrever. E por fim, temos a foz. Que é onde as águas dos rios desaguam. Quinto quesito.
sua opinião, qual é a importância dos açudes para as regiões mais secas, como a região Nordeste? Escreva abaixo. Então, veja, eu fiz uma pesquisa, tá certo? E vou escolher, não é? Vou escrever uma resposta que eu achei que tem muito a ver com o nosso conteúdo. Mas aí você fica à vontade, certo? Para fazer uma pesquisa e colocar outra resposta, ou então para escrever a que eu vou colocar agora no quadro. Então vamos lá. Eu vou ler a pergunta novamente e a gente lê a resposta que eu escrevi. Em sua opinião, qual é a importância dos açudes para as regiões mais secas, como a região Nordeste? Então, veja, minha sugestão de resposta foi essa. O açude possibilita o uso de água na agricultura, na indústria e no abastecimento de povoações, certo? É muito comum, né, a gente ver na área rural daqui de Caruaru, né, pessoas que vivem da agricultura. Então, veja, para que essas pessoas sobrevivam, né, da agricultura, é necessário que se tenha um açude para que elas possam regar, né, suas plantações e assim poder comercializar os seus produtos, tá bem? Vamos para o sexto quesito. Observe a tabela abaixo e encontre a resposta de acordo com os códigos. Então, veja, na primeira coluna temos os numerais 1, 2 e 3, certo? E temos as letras A, B e C. Tá? E temos os espaços, né, formados por sílabas, tá bem? Aí na letra A, os rios que nunca secam são chamados de... Aí temos a dica aí embaixo da linha. B1, A3, A2. Quando eu juntar essas três sílabas, eu vou formar a palavra perene. Então, deixa eu apagar aqui. Os rios que secam em determinados períodos são chamados de... Aí temos as indicações C2, A1, B2, C1. Ao juntar essas quatro sílabas, eu vou ter a palavra temporários. Vamos agora ao sétimo quesito. Pesquise e responda. Letra A. Qual é a origem do nome do Oceano Atlântico? Vocês sabem? Então, vê só. A origem é do nome Atlas, que é o filho de Netuno, tá certo? Que é, Netuno é o deus dos mares. Bem interessante, não é? Então, vamos escrever a resposta da letra A.
Letra B. Qual é a maior bacia hidrográfica do planeta? É a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Né? É só voltar à página 41 que você vai observar no mapa. Vamos para a letra C. Qual é o principal rio da bacia hidrográfica do Rio São Francisco? É o Rio São Francisco, né, gente? Deixa eu apagar aqui. E a letra D pergunta assim: como também é conhecido o Rio São Francisco? Vocês sabem? Ele é conhecido como Velho Chico, certo? Então, gente, encerramos nossas atividades, tá certo? Eu agora vou escrever o praticando, tá? Para vocês exercitarem mais um pouquinho, tá bem? Então, vê só. É o mesmo conteúdo, tá bem? Vamos abrir na página 95. Então, veja, na segunda coluna, ela tem a letra de uma música, certo? Que foi escrita por Luiz Gonzaga. E essa música se chama Riacho do Navio, tá? É bem legal essa música. E se vocês quiserem, vocês podem até pesquisar, né, no YouTube, certo? Para aprender, né, o ritmo dela e acompanhar a letra, tá? Então, você fez a leitura, tá certo? E no primeiro quesito diz assim: escreva nos retângulos os nomes das partes de um rio. Bem fácil, né? Número 2. Siga as setas e descubra como chamamos o estudo das águas de um determinado espaço. Então, observe que as palavras, né, elas estão embaralhadas, tá? Mas você vai seguir as setinhas, tá? E vai colocá-las no lugar correto. O terceiro quesito: observe a imagem. Então, veja, temos essa imagem aí, não é bem legal? E ele pergunta assim: esse rio é perene ou temporário? Explique a sua resposta. Quarto quesito: escreva V, verdadeiro, ou F, falso, nas afirmações. A primeira afirmação temos assim: as principais bacias hidrográficas são a do Rio Amazonas, a do Rio Tocantins, a do Rio São Francisco
e a do Rio da Prata. Então, você vai pesquisar novamente lá no seu livro, está na página 41, e vai observar se são essas as principais bacias hidrográficas do Brasil. E aí, se for verdadeira, coloca V, se for falsa, coloca F. A segunda afirmativa: a água potável não é própria para o consumo. Aí, a terceira afirmativa: os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Então, ó, volta, tá certo, o vídeo, tá? Onde eu estou explicando, né, fazendo essa parte da leitura, e aí você vai observar, tá certo? E vai ver o que é que vai colocar, verdadeiro ou falso. Quinto quesito: leia a informação e complete os quadrinhos com a resposta. São construídos pela ação humana. São formados por fontes naturais. Tá certo? Então, a gente encerra nossas atividades de hoje, tá bem? Desejo a vocês, tá, uma ótima noite, tá? Que vocês continuem em casa, né? Se cuidando, se preservando, tá? Para que a gente, em breve, possa se encontrar novamente, tá bem? Então, um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!